Você já se perguntou por que algumas mulheres, sem nenhum esforço aparente, exercem um poder inexplicável sobre a atenção de um homem, enquanto outras, que fazem tudo certo, passam despercebidas? Por que as palavras de uma mulher penetram no subconsciente de um homem, fazendo com que ele escute, mude e lute por ela, enquanto as palavras de outra passam por ele como um ruído insignificante? Vemos isso em todo lugar. Mulheres que se dedicam incansavelmente aos seus relacionamentos, estudam técnicas de comunicação e tentam ser perfeitas, apenas para acabar se sentindo esgotadas e invisíveis. E bem ao lado delas estão aquelas que simplesmente vivem em sua própria aura. A presença silenciosa delas funciona como um chamado para os homens, impossível de resistir. A razão para isso não é a aparência, a habilidade de conversar fiado, e certamente não são técnicas manipulativas que prometem resultados rápidos, mas passageiros. Todos esses truques superficiais são apenas ondulações na superfície. O segredo está em camadas muito mais profundas, quase invisíveis da realidade, no espaço onde dois psiquismos, dois mundos inconscientes se encontram. Esse é o território que Carl Jung explorou durante toda a sua vida, tentando entender as leis misteriosas da atração entre um homem e uma mulher. Ele entendeu que a maioria dos nossos esforços conscientes para sermos agradáveis são apenas agitação, sem conseguir tocar as verdadeiras cordas da alma de outra pessoa. A verdadeira atração nasce no nível dos símbolos, arquétipos e energias. Jung descobriu que a psique masculina, apesar de toda a sua racionalidade exterior e busca por controle, é incrivelmente receptiva a certas manifestações femininas. Essas manifestações não agem sobre a lógica dele, mas sim sobre seu mundo interior, sobre sua alma, sobre a parte de si mesmo que ele nem sempre reconhece. Ele chamou essa figura feminina interior na alma do homem de anima. E quando as ações de uma mulher ressoam com a anima dele, algo parecido com hipnose acontece. Um homem não apenas vê a mulher, ele começa a senti-la. Ele não apenas escuta, ele absorve a presença dela. Sua mente racional se desliga e uma atração profunda, quase mística, se acende. Não é o tipo de gnose que tira a vontade, mas sim aquela que desperta a alma. Essas ações não têm nada a ver com jogos. Elas são resultado do profundo trabalho interior de uma mulher sobre si mesma, de sua jornada em direção à própria inteireza. Isso não é uma máscara que pode ser colocada, mas um estado de ser que não pode ser fingido. Quando uma mulher realiza essas ações, ela não está tentando controlar um homem. Ela está dominando a própria energia. E a psique masculina, como uma bússola, aponta com respeito para essa fonte de poder autêntico. Ela se torna não objeto dos desejos dele, mas um catalisador para a própria transformação dele. Hoje, vamos falar sobre 6 desses atos, 6 manifestações da essência feminina que afetam um homem como uma magia silenciosa, mas que tudo permeia. Isso não é um conjunto de instruções, mas um convite para uma transformação profunda, um convite para parar de lutar por atenção e se tornar uma mulher cuja própria presença já é, em si, o valor supremo. Você está pronta para aprender como? Ao mudar o foco dele para você mesma, você pode alcançar o poder com o qual sempre sonhou, o poder não de controlar, mas de esperar, não de exigir, mas de receber. Ato 1 e a arte de estar perto sem exigir atenção. Imagine uma sala com 2 fontes de luz. Uma delas é um holofote brilhante e piscante que tenta obsessivamente iluminar tudo ao seu redor, exigindo e olhem para mim. Eu estou aqui. Sua luz é agressiva, criando sombras profundas e fazendo você apertar os olhos. A outra é uma vela que queima de forma constante, cuja luz quente e tranquila não exige nada, mas invariavelmente atrai o olhar, criando uma atmosfera de conforto e paz. Em qual dessas luzes uma pessoa confiará instintivamente? Para qual delas ela vai querer se aproximar? É exatamente assim que funciona esse primeiro ato, o mais sutil e poderoso, a capacidade de uma mulher de estar no mesmo ambiente que um homem sem exigir sua atenção.
Isso não é frieza nem indiferença. É a mais elevada forma de autossuficiência. Jung chamaria isso de uma manifestação do self, o núcleo interno da personalidade, tão completo que não precisa de validação externa para existir. A maioria das mulheres, quando estão perto de um homem, inconscientemente emitem um sinal de carência. O silêncio delas é carregado de expectativa, o olhar delas busca aprovação. A presença delas é uma pergunta silenciosa: você está me notando? Ainda sou interessante para você? O monólogo interno de uma mulher assim é um turbilhão de ansiedade. Por que ele está quieto? Ele está bravo? Está pensando em outra pessoa? Talvez eu deva dizer algo para quebrar o clima? Essa vibração sutil de ansiedade é percebida instantaneamente pelo psiquismo masculino e, no nível mais profundo, desperta o desejo de se afastar. Por quê? Porque o homem sente instintivamente que a responsabilidade pelo estado emocional dela está sendo colocada sobre ele. Ele precisa preencher o vazio dela, acalmar sua ansiedade, validar seu valor. Isso transforma de parceiro em doador emocional, e isso é exaustivo. Uma mulher que dominou a arte da presença tranquila, no entanto, age de forma completamente diferente. Ela pode sentar na mesma sala lendo um livro, desenhando, ouvindo música nos fones de ouvido ou simplesmente olhando pela janela. A energia dela não é direcionada a ele, mas para si mesma ou para seus próprios interesses. Ela não cria um vazio para ele preencher. Ela mesma é um espaço preenchido. Seu monólogo interno é calmo. Ela está absorvida na trama de um livro, contemplando uma ideia ou simplesmente aproveitando um momento de silêncio. Ela não espera que ele a entretenha, porque não se sente entediada com a própria companhia. Jung escreveu que a persona, ou máscara social, muitas vezes nos força a desempenhar o papel da pessoa carente ou, ao contrário, da excessivamente independente. Mas a verdadeira maturidade está além desses papéis. Uma mulher que simplesmente está por perto, sem interpretar um papel, demonstra que seu centro está dentro dela mesma. Sua felicidade e sua paz não dependem de ele olhar para ela naquele momento ou não, e é aí que começa a hipnose. A psique masculina, acostumada a um fundo constante de ansiedade e expectativa feminina, de repente se depara com um silêncio preenchido não de vazio, mas de dignidade. Esse silêncio é intrigante. Ele cria um mistério. Em vez de se sentir obrigado, ele começa a sentir curiosidade. Em vez de pressão, ele sente liberdade. E é nesse espaço de liberdade que nasce o desejo sincero dele de se voltar para ela, de falar com ela, de tocá-la. Sua anima, sua figura feminina interior, não está buscando uma criança para cuidar ou um vazio para preencher em um parceiro. Ela busca uma alma igual, autossuficiente. Sua presença tranquila lhe diz, sem palavras, e meu mundo é interessante e completo por si só. Fico feliz em compartilhá-lo com você, mas ele não vai desmoronar sem a sua participação. Essa é uma mensagem de um poder incrível. Ela tira dele o peso da responsabilidade e o transforma de devedor em um explorador livre. Ele quer saber o que acontece nesse mundo interior misterioso dela que a faz ser tão calma e autossuficiente. Ele começa a gravitar em direção a ela, não por obrigação, mas por interesse genuíno. Isso não é uma técnica que pode ser ensaiada. É o resultado de encontrar a própria base interior. Quando uma mulher realmente encontra interesses que a inspiram, quando aprende a gostar da própria companhia, quando sua autoestima deixa de ser refém da atenção de outra pessoa, esse estado se torna sua segunda natureza. Sua presença deixa de ser uma pergunta e se torna uma resposta que a alma de um homem anseia ouvir. Ela não se agarra a ele, e por isso ele, instintivamente, quer segurá-la. Ela não exige a atenção dele, e por isso ele a oferece por completo. Nesse paradoxo reside o primeiro ato da magia silenciosa. Ato 2, a capacidade de aceitar a sombra dele sem ser destruída. Dentro de todo homem, como Jung ensinou,
vive não apenas um herói, um cavaleiro e um protetor, mas também sua sombra. A sombra é o depósito de tudo que ele reprime dentro de si, seus medos, suas inseguranças, sua raiva, suas fraquezas, seus impulsos irracionais. A maioria das pessoas tem medo de sua sombra e gasta uma quantidade colossal de energia para impedir que ela venha à tona. Um homem tem especialmente medo de mostrar sua sombra para uma mulher porque isso equivale a expor sua vulnerabilidade. Ele teme ser julgado, rejeitado ou, pior ainda, que essa fraqueza seja usada contra ele. A reação típica feminina diante da manifestação da sombra de um homem é medo, julgamento ou uma tentativa imediata de consertá-lo. Quando ele chega em casa depois de um fracasso no trabalho, carrancudo e retraído, ela ou começa a interrogá-lo. O que aconteceu? Me conta agora, ou se ofende. Você não me ama mais se está em silêncio, ou tenta resgatá-lo invalidando seus sentimentos. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe, não é nada. Todas essas reações, mesmo com as melhores intenções, dizem a ele uma coisa, e sua sombra é inaceitável. Por favor, seja forte e conveniente de novo. Sua dor está me causando desconforto. Isso obriga a esconder ainda mais fundo suas partes vulneráveis, construindo um campo entre ele e ela. Mas existem mulheres que possuem a segunda arte hipnótica. Elas conseguem enxergar a sombra dele sem se assustar, sem julgar e sem tentar corrigir. Isso é um ato de incrível maturidade psicológica. Na mesma situação, ao perceber o humor sombrio dele, uma mulher assim não invade o espaço dele com perguntas ansiosas. Ela pode silenciosamente colocar uma xícara de chá ao lado dele, tocar levemente seu ombro e dizer: "Vejo que você está passando por um momento difícil. Estou aqui se precisar de mim", e seguir calmamente com seus afazeres. Ela não leva o estado dele para o lado pessoal. Ela entende que a tempestade dele não tem a ver com ela. É a tempestade pessoal dele, e o papel dela é ser um farol, não outro navio a ser afundado pela tempestade. O que acontece na psique masculina nesse momento? Um milagre acontece. Pela primeira vez na vida, ele pode perceber que seu lado sombrio não está sendo rejeitado, mas sim aceito. Uma mulher que não se deixa abalar pelo mau humor dele, que não entra em pânico com o silêncio dele, que não vê a fraqueza dele como um insulto pessoal, torna-se um porto seguro para ele. Agora, Jung dizia que o caminho para a totalidade, para a individuação, passa pela integração da sombra. Precisamos reconhecer e aceitar as partes sombrias de nós mesmos para nos tornarmos completos. Uma mulher que permite que um homem mostre sua sombra, inconscientemente se torna sua guia nesse caminho. Ela se torna essa própria anima. A parte sábia e acolhedora da alma que não teme a escuridão, porque sabe que um grande poder está escondido ali. A calma dela e a forma como responde ao tumulto interior dele agem como hipnose, porque quebra um padrão profundo de medo que ele carrega. Ele espera julgamento, mas recebe aceitação. Ele espera drama, mas encontra silêncio. Ele se prepara para se defender, mas vê abertura diante de si. Com uma mulher assim, ele não precisa usar a máscara de herói invencível o tempo todo. Ele pode se permitir estar cansado, ter dúvidas, até mesmo ser fraco. E é essa oportunidade de ser real, de ser inteiro, que cria o laço mais profundo e inquebrável. Ela não se torna sua psicoterapeuta nem sua mãe tentando resolver seus problemas. Ela continua sendo uma mulher, uma parceira igual. Mas a capacidade dela de suportar a sombra dele sem perder o próprio centro a torna incrivelmente forte aos olhos dele. Não é o tipo de força que esmaga, mas sim aquela que cura. Um homem pode não perceber isso de forma lógica, mas sua alma, seu inconsciente, será atraído por ela como o único lugar no mundo onde ele pode tirar a armadura e simplesmente ser ele mesmo. Essa conexão é mais profunda do que a paixão. É uma conexão de almas. E tudo começa com a decisão silenciosa, mas inabalável dela, e eu vejo toda a sua escuridão e não tenho medo. Ato 3. Protegendo seu jardim interior.
Imagine duas casas. Uma tem portas e janelas escancaradas. Qualquer um pode entrar, olhar em volta, mexer nas coisas, levar o que quiser. Ela não tem segredos, nem espaço pessoal. Tudo está à mostra. A segunda casa é cercada por uma cerca bonita, mais resistente. O portão não está trancado, mas também não está aberto para qualquer um. Além da cerca, é possível ver um jardim bem cuidado, misterioso, cheio de flores raras e cantos silenciosos. Qual dessas casas despertaria mais respeito e desejo de entrar? A resposta é óbvia. Essa imagem descreve perfeitamente o terceiro ato hipnótico e a capacidade da mulher de proteger seu mundo interior, seu jardim secreto. Em uma era de total transparência e redes sociais, onde é comum expor cada passo, cada pensamento e cada sentimento, uma mulher que possui seu próprio território, fechado para olhares curiosos, torna-se o fenômeno mais raro e precioso. Seu jardim interior não é apenas um passatempo, é o seu mundo intelectual. Os livros que moldam sua visão de mundo, os filmes que a fazem chorar e refletir, os conceitos que ela estuda só para si mesma. São suas práticas espirituais, seja meditação, oração ou simplesmente manter um diário. São seus pensamentos e sonhos mais secretos, que ela cultiva em silêncio antes de revelá-los ao mundo. São suas conversas com amigas próximas, cujo conteúdo permanece um segredo sagrado dentro do círculo delas. Quando uma mulher não se apressa em contar tudo sobre si mesma para um homem no primeiro encontro, quando ela não relata cada passo que dá, quando ela tem sua própria vida a qual ele só tem acesso parcial, isso não é um jogo de ser misteriosa. É uma demonstração de respeito próprio. Você poderia dizer que isso é um limite saudável entre a persona, o que mostramos ao mundo, e o eu, quem realmente somos. Uma mulher que mistura seu mundo interior com o exterior, que torna cada experiência sua pública, perde sua profundidade. Ela se torna superficial, previsível, como um livro aberto. A existência de um jardim interior assim tem um efeito irresistível sobre a psique masculina. É, mais uma vez, um apelo à sua anima, aquela parte da alma dele que anseia por mistério, profundidade e exploração. O homem, por sua natureza, é um explorador, um descobridor. Quando ele percebe que uma mulher tem seu próprio mundo, um mundo que não está totalmente acessível a ele, isso desperta um instinto saudável dentro dele. Ele não quer conquistá-la, mas ganhar o direito de ser admitido neste jardim. A reserva dela, sua habilidade de mudar de assunto na hora certa, sua recusa tranquila em falar sobre certas coisas, isso é um pouco pessoal demais. Vamos mudar de assunto, não o afastam. Pelo contrário, aumentam o valor dela aos olhos dele. Ele entende que não está lidando com um livro aberto, mas com um manuscrito precioso que deve ser estudado com cuidado e respeito. O espaço pessoal dela não se torna uma parede, mas um convite para uma conexão mais delicada e profunda. O efeito hipnótico está no fato de que ela não cria esse mistério de forma artificial. Ela realmente vive uma vida interior rica. Ela é interessante para si mesma. Ela é sua principal interlocutora. Por isso, o silêncio dela não é vazio, mas cheio. A solidão dela não é trágica, mas cheia de recursos. Ela não tem medo de perdê-lo, porque sempre tem algo que não pode perder, ela mesma. Essa confiança é transmitida sem palavras e age sobre um homem de forma mais poderosa do que qualquer afrodisíaco. Ele entende, mesmo que inconscientemente, que para estar com ela, ele também precisa se tornar mais profundo, mais interessante, mais digno do jardim misterioso dela. Ato 4. A expressão desinibida da alegria corporal. Nosso corpo, como Jung ensinou, não é apenas uma casca física. Ele é o recipiente do nosso inconsciente, um mapa das nossas emoções e instintos. No mundo moderno, as mulheres foram ensinadas a enxergar seus corpos como objetos a serem constantemente melhorados, controlados e julgados. Ela deve ser magra, tonificada, jovem.
Essa corrida por um ideal a afasta do mais importante e a alegria natural e espontânea de estar em seu próprio corpo. O quarto ato que exerce um efeito hipnótico sobre um homem é a capacidade da mulher de experimentar e expressar, sem inibições, alegria corporal que não está ligada à sexualidade ou ao julgamento. É o prazer puro, quase infantil, nas sensações físicas simples. É o contraste entre uma sexualidade ensaiada, performática, e uma sensualidade autêntica e vibrante. Uma mulher vai posar com um morango, tentando parecer sedutora para a câmera. Outra simplesmente vai comer o morango, fechando os olhos de prazer, sem se preocupar com a aparência. A primeira é uma performance. A segunda é vida. O que isso significa na prática? É o jeito como ela, com prazer visível, fecha os olhos e vira o rosto para um raio de sol quente, o jeito como ela saboreia a comida sem pensar em calorias, soltando um suspiro suave de prazer, o jeito como ela dança sozinha em casa ao som de sua música favorita, não para ninguém, mas para si mesma, de forma desajeitada, mas com entrega, o jeito como ela ri com o corpo inteiro, jogando a cabeça para trás, sem tentar parecer elegante, o jeito como ela se espreguiça languidamente na cama de manhã, como um gato. Nesses momentos, ela não está interpretando um papel, não está posando. Ela está totalmente presente em seu corpo, no aqui e agora. Ela não está pensando em como parece. Ela simplesmente está sentindo. Jung acreditava que a desconexão entre mente e corpo, entre razão e instinto, é uma das principais doenças da civilização moderna. Uma mulher que restaurou essa conexão se torna uma fonte de energia primal viva. Isso age sobre a psique masculina como uma lufada de ar fresco. Um homem que vive em um mundo de estruturas sociais rígidas, competição e controle vê diante de si uma criatura que ousa simplesmente estar viva. A alegria desinibida dela é um apelo direto à parte reprimida da sombra dele, que também quer se livrar das amarras e simplesmente aproveitar a vida. A alegria corporal dela não é agressiva. Ela é contagiante. Ela o lembra de que a vida não é só sobre metas e conquistas, mas também sobre sabor, cheiro, toque. A hipnose aqui está na autenticidade. Ele percebe que não é para ele. Ela não está se divertindo para seduzi-lo. Ela está se divertindo porque está viva. E ao lado dela, ele também, subconscientemente, recebe permissão para ser mais relaxado, mais autêntico. Ele aprende essa alegria simples com ela. Essa capacidade da mulher de estar em paz com seu corpo, de aceitá-lo e se alegrar com ele como ele é, mostra ao homem sua profunda autoaceitação. E uma mulher que se aceita é realmente capaz de aceitar o outro. Ela não vai tentar mudá-lo para que ele se encaixe nos padrões dela. Ela vai deixá-lo ser. Essa garantia silenciosa de aceitação é um dos ímãs mais poderosos que se pode imaginar. Ela se torna para ele não apenas uma mulher bonita, mas a personificação da própria vida, espontânea, alegre e incrivelmente atraente. Asterisco, asterisco. Ato 5. O comando sereno do seu poder. Asterisco, asterisco. Dentro de toda mulher, segundo Jung, vive sua parte masculina, o animus. É a sua capacidade de lógica, estrutura, ação e de defender seus próprios limites. Muitas vezes, as mulheres ou reprimem seu animus, assumindo o papel de vítima indefesa, ou, ao contrário, o expressam em excesso, tornando-se mulheres agressivas e controladoras, verdadeiros homens de saia. Ambos os extremos são desagradáveis porque são extremos, um sinal de desequilíbrio. O quinto ato hipnótico é a expressão calma, confiante e oportuna do animus saudável de uma mulher. É a sua capacidade de exercer seu poder sem se tornar agressiva. É a sua habilidade de dizer não sem culpa, de impor limites sem histeria, de tomar decisões sem hesitar por muito tempo e de assumir responsabilidade sem reclamar. Ela não fica presa ao papel de guerreira. Seu poder é uma ferramenta que ela usa quando necessário e depois guarda, voltando à sua feminilidade natural.
Imagine esta situação em uma garçonete em um restaurante traz o prato errado para ela e ainda é grossa. Uma mulher vai ficar em silêncio para evitar conflito, depois vai ficar emburrada com o parceiro a noite toda. Outra vai fazer um escândalo. Mas a mulher que comanda seu poder vai, de forma calma, firme e sem emoção, chamar o gerente e expor o problema, conseguindo o que quer sem confusão. Ela não tenta humilhar, apenas restaura a justiça. O que um homem vê nesse momento? Ele não vê nem agressividade nem fraqueza. Ele vê poder sob controle. Ele vê uma mulher que sabe se impor sem precisar que ele corra imediatamente para salvá-la. Isso não desperta pena, desperta um respeito imenso. O efeito hipnótico está no fato de que ela não está competindo com ele, nem tentando provar que é mais forte. Ela está simplesmente demonstrando que é uma personalidade adulta e completa, capaz de lidar com a realidade. Isso tira do homem o peso subconsciente de ser o único protetor dela. Ele entende que não está com uma flor frágil que precisa ser protegida de qualquer ventinho, mas sim com uma parceira igual. Agora, Jung escreveu sobre o processo de individuação como uma jornada de integração de todas as partes da nossa personalidade. Uma mulher que integrou seu animus não tem medo do próprio poder, mas também não o exibe como um troféu. Quando ela troca um pneu furado sozinha, não porque quer provar algo, mas simplesmente porque sabe como fazer. Quando ela defende seu ponto de vista de forma calma e racional em uma discussão, sem levar para o lado pessoal, quando toma uma decisão financeira totalmente ciente dos riscos, nesses momentos ela se torna incrivelmente atraente. O homem percebe que a força dela não é direcionada contra ele, mas sim para a vida. É o poder da confiança, não da dominação. E isso lhe dá uma sensação profunda de segurança e admiração. Ele entende que pode confiar nessa mulher. Ela não vai traí-lo, não vai se quebrar, não vai entrar em pânico em uma situação difícil. Ela é uma aliada, uma parceira com quem você poderia ir até o fim do mundo. Esse domínio calmo do poder age como hipnose porque destrói o estereótipo de que mulher é sinônimo de fraqueza. Mas, ao mesmo tempo, ela não se torna masculinizada. Ao manter sua feminilidade, ela demonstra um equilíbrio impressionante. Ela se torna completa, e não há nada mais atraente do que encontrar outra alma completa. Asterisco. Ato 6. O dom de enxergar sua sombra dourada. Asterisco. Este é talvez o ato mais profundo e transformador de todos. Isso exige que a mulher tenha não apenas maturidade, mas verdadeira sabedoria e generosidade. Carl Jung introduziu o conceito não apenas da sombra comum, onde nossos vícios estão escondidos, mas também da sombra dourada. A sombra dourada são nossos talentos não realizados, nossas melhores qualidades, nosso potencial oculto no qual nós mesmos temos medo de acreditar. É o herói que um homem poderia ter se tornado, mas por vários motivos, como medo, insegurança, críticas dos pais na infância, não se tornou. A maioria das pessoas vê num homem ou sua fachada, sua persona, bem-sucedido, forte, confiante, ou sua sombra comum, fraquezas, defeitos. Apenas uma mulher com um tipo especial de visão é capaz de perceber sua sombra dourada, e não apenas percebê-la, mas refletir isso de volta para ele. O sexto ato hipnótico é a capacidade de uma mulher de enxergar em um homem não quem ele é agora, mas quem ele pode se tornar em seu mais alto potencial, e acreditar nesse potencial mais do que ele próprio acredita. Isso não tem nada a ver com bajulação, você é o melhor. Ou com um mimo materno, você consegue, querido. Bajulação é falso, e mimo é rebaixador. Esse dom é algo diferente. Por exemplo, ele compartilha timidamente uma ideia de startup com ela, uma ideia que ele mesmo acha boba. Outros poderiam dizer, isso é arriscado demais. Mas ela, depois de ouvir atentamente, diz, sabe, tem algo aí. Sua mente estratégica e sua capacidade de enxergar detalhes que os outros não percebem podem realmente funcionar aqui. Não estou dizendo que seria fácil, mas vejo que você tem o que é preciso.
O que acontece nesse momento? Ela não está elogiando ele. Ela está destacando qualidades reais e específicas dele e aplicando-as ao sonho dele. Ela se torna um espelho no qual, pela primeira vez, ele não vê seu eu de sempre, mas sim seu potencial heróico escondido. Ela não entrega uma coroa para ele. Ela simplesmente mostra que o material para fazê-la sempre esteve dentro dele. Isso age como a hipnose mais poderosa porque responde à principal pergunta não dita da alma de qualquer pessoa: e eu sou bom o suficiente? Existe algo grandioso em mim? A crença dela se torna o alicerce dele. Ela não o empurra em direção a um objetivo nem exige que ele se torne alguém. Ela simplesmente acredita, e essa crença lhe dá uma força que ele nunca soube que tinha. Jung disse que a anima, em sua forma mais elevada, é o guia do homem para sua própria alma, para seu eu. Uma mulher que enxerga a sombra dourada dele se torna exatamente essa figura para ele, sua Beatriz, sua musa. Ela não tenta mudá-lo, ela o ajuda a se tornar ele mesmo. Com uma mulher assim, o homem começa a crescer. Ele realiza coisas que nunca ousou fazer antes. Ele descobre talentos que achava estarem enterrados. Ele se torna a melhor versão de si mesmo, não porque ela o força, mas porque a fé dela nele não permite que ele seja menos do que isso. Esse vínculo se torna absolutamente inquebrável. Ele pode admirar a beleza de outras mulheres, mas nunca vai deixar aquela que enxergou a luz da sua alma. Ela se torna coautora do destino dele, e essa é a gnose mais profunda que existe. Conclusão: os 6 atos que discutimos hoje não são um conjunto de truques ou um manual de sedução. Eles são passos no caminho para a própria completude. Elas são manifestações de uma mulher que parou de buscar validação fora de si mesma e a encontrou dentro de si. A arte de estar por perto sem exigir atenção nasce da autossuficiência. A capacidade de aceitar a sombra dele vem da própria força dela. A habilidade de proteger seu jardim interior surge do autorrespeito. A alegria desinibida do corpo flui de uma profunda autoaceitação. O comando calmo do poder vem do equilíbrio interior. E o dom de enxergar a sombra dourada dele nasce da verdadeira generosidade e sabedoria. Como disse Carl Jung, e ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Cada um desses atos é um passo em direção a tornar consciente e integrar a própria sombra, seu animus, a si mesma. E quando uma mulher embarca nesse caminho, ocorre uma metamorfose. Ela deixa de ser um objeto à espera de ser escolhida. Ela se torna um sujeito, uma fonte, o centro do próprio universo. Como uma árvore, ela primeiro cria raízes profundas no solo do autoconhecimento, depois desenvolve um tronco forte de apoio interno, e só então estende seus galhos para interagir com o mundo. É esse estado de ser que age sobre a psique masculina como uma gnose. Um homem, instintivamente, em nível de alma, é atraído pela inteireza, pela luz, pela autenticidade. Uma mulher que irradia esse estado se torna, para ele, não apenas uma parceira desejável, mas uma resposta para sua busca interior mais profunda. A presença dela começa a curar, inspirar e guiá-lo. Pare de pensar no que fazer para atraí-lo. Comece a pensar em quem se tornar para que a sua própria existência se torne um ímã. Não corra atrás do amor, torne-se o próprio amor. Não exija respeito, irradie dignidade. Não peça atenção, torne-se tão interessante para si mesma que os outros não consigam deixar de notar. O caminho para essa transformação não é uma corrida de velocidade, mas sim uma maratona. Mas cada passo nesse caminho, cada um dos 6 atos que você começar a praticar, vai mudar não só você, mas também a realidade ao seu redor. Você vai perceber como os olhares dos homens mudam, como os relacionamentos começam a se formar de maneira diferente, como aqueles que não estão prontos para a sua profundidade saem da sua vida e aqueles que merecem são atraídos até você. Pois o maior poder de uma mulher não está em sua capacidade de controlar um homem, mas sim em sua habilidade de se tornar o tipo de mulher ao lado da qual um homem vai querer, por si só, se tornar um rei.
A sua inteireza é a sua coroa. Use-a com dignidade, e então o mundo inteiro vai, inconscientemente, inclinar a cabeça diante de você.